Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de jogos e brincadeiras. Na aula passada eu pedi para vocês pesquisarem a respeito da Base Nacional Comum Curricular e das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e fazerem um texto comparando estes dois documentos oficiais. E eu também comentei que falaria a respeito destes dois documentos na aula de hoje. Então, vou compartilhar com vocês alguns slides para vocês acompanharem o que eu preparei para vocês. Bom, aí estão os slides. Vale lembrar, pessoal, que o atendimento em creches e pré-escolas como direito social das crianças se afirma na Constituição Federal de 1988, com o reconhecimento da educação infantil como dever do Estado, com a educação. O processo que resultou nessa conquista teve ampla participação de movimentos comunitários, dos movimentos das mulheres, dos trabalhadores, da redemocratização do país, além, evidente, das lutas dos próprios profissionais da educação. Então, não podemos esquecer disso, que todos os documentos, muitos documentos que surgiram depois da Constituição Federal de 88, todos foram com muita busca, com muito estudo, com muita luta de profissionais e da sociedade em geral em prol da melhoria da educação. E a gente também precisa citar, considerando as diretrizes curriculares nacionais, que a Resolução 5, de 17 de dezembro de 2009, fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, nós temos aí que as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2009 mostram um avanço na direção de colocar a criança em foco e serviram como uma fundamentação teórica para a educação infantil. É uma fundamentação teórica muito importante que faz parte do planejamento do trabalho do professor, principalmente na educação infantil, e considerando que as diretrizes curriculares nacionais colocam que os eixos estruturantes são as brincadeiras e as interações. Então, eu vou primeiro falar das diretrizes curriculares, depois eu vou falar da base nacional e vamos fazer uma comparação entre esses dois documentos. Então, nós temos aí que elas servem como fundamentação teórica para a educação infantil. E lembrando, inclusive, que a Base Nacional Comum Curricular também foi construída com base nas diretrizes curriculares nacionais. Por isso que elas têm muitas coisas em comum. Por isso que é possível fazer uma comparação de muitas semelhanças, talvez com uma escrita diferente, talvez com uma forma mais atual, a Base Nacional Comum Curricular, dentro do contexto que nós temos hoje. Mas elas dificilmente diferem nas suas legalidades. Então, indo para o segundo slide, nós temos que nas diretrizes curriculares, a atenção é voltada para a criança. E o documento reforça a importância do aluno ter acesso ao conhecimento cultural e científico, assim como o contato com a natureza, preservando o modo que a criança situa-se no mundo. Vejam que é interessante, porque lá na Base Nacional Comum Curricular, nós também falamos da importância da criança estar dentro da questão cultural e científica, da questão da interação, e as diretrizes já estão dizendo isso. Lá em 2009 eles já colocam. E reforça a importância do aluno ter acesso ao conhecimento cultural e científico. E quando eles dizem conhecimento cultural, eles estão se referindo à cultura, à arte, à sociedade, à interação. E tudo isso está de uma forma mais detalhada na Base Nacional Comum Curricular. Quando eles falam dos campos de experiências, quando a Base Nacional Comum Curricular faz aquela divisão na educação infantil, de crianças pequenas, muito pequenas, que nós já estudamos isso durante as aulas. Então vejam que interessante. As diretrizes curriculares, assim como a Base Nacional Comum Curricular, dizem da importância dos alunos terem acesso ao conhecimento cultural e científico. A Base Nacional Comum Curricular está posta dentro da realidade que nós temos hoje. Mas, lá em 2009, também já foi colocado isso como
um documento importante e uma situação que deve ser considerada no planejamento do professor, no planejamento pedagógico, considerando sua intencionalidade do que é necessário para as interações e para as brincadeiras. As diretrizes curriculares nacionais colocam o foco nas interações e nas brincadeiras, né? Eu acabei de repetir isso, como eixos estruturantes do currículo. O currículo na educação infantil, ele é construído com base nas brincadeiras e nas interações, assim como é colocado lá na Base Nacional Comum Curricular, tá? O principal eixo da base é o mesmo da diretriz curricular. São os mesmos. O principal eixo da brincadeira lá é o da brincadeira aqui, das diretrizes. O principal eixo das interações lá também é o eixo das interações nas diretrizes curriculares. Além de considerar os princípios éticos, políticos e estéticos que deveriam nortear ou que devem nortear a produção do conhecimento nas escolas de educação infantil. Outro ponto a ser observado que a gente não pode passar batido em relação a isso é o marco conceitual da relação entre o cuidar e o educar das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, algo que a base valida e reforça. Então a gente precisa tomar bastante cuidado e prestar muita atenção na questão da relação entre o cuidar e o educar. Elas estão juntas, mas nós estamos nos referindo de um educar sempre focado na brincadeira e na interação. Então aqui nós temos as diretrizes, lá na Base Nacional Comum Curricular, deixa de forma mais explícita e detalhada, colocando inclusive os direitos que devem ser garantidos com base nestes eixos e que são encontrados lá nos campos de experiências, quando eles colocam inclusive os objetivos das aprendizagens e as habilidades, competências a serem desenvolvidas. Bom, nas diretrizes curriculares, agora vocês começam a perceber, eu coloquei aqui no terceiro slide, aqui em cima eu coloquei de cor azul. E quando eu for falar lá da Base Nacional Comum Curricular, a parte que dá para a gente comparar eu também coloquei de azul, tá? Então, quando eu compartilhar estes slides, façam essa comparação, azul com azul, pink com pink, tá bom? Verde com verde, que são nestas telas que eu estou colocando o ponto para vocês analisarem. Então, vamos voltar nas diretrizes. Concepção da criança. Amplie o olhar sobre a criança, considerando as interações sociais como condições essenciais para o aprendizado. Olha lá. As diretrizes curriculares nacionais colocam que as interações sociais são condições para o aprendizado na educação infantil. Ao mesmo tempo, a criança está no centro do processo de aprendizagem, como sujeito das diferentes práticas cotidianas, sempre considerando as brincadeiras e interações, e trata a educação infantil como perspectiva do desenvolvimento de princípios éticos, estéticos e políticos. Percebam que o próprio documento oficial fala de formas diferentes, porém, várias vezes da questão do desenvolvimento de princípios éticos, a partir da interação e das brincadeiras, até mesmo o fato de você respeitar uma regra num jogo, de você respeitar o colega, de você ouvir os estéticos da questão cultural, da questão da apresentação, de crenças, valores, e políticos, até mesmo o político no que se refere à política de convivência. Não estou dizendo aqui de política partidária, mas políticos de convivência, de respeito, de empatia. É nessa perspectiva que se refere à questão do político, tá? Nesta norma, ela tem por objetivo estabelecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil a serem observadas na organização das propostas pedagógicas na educação infantil. Canso de dizer isso, né? Sempre falo isso em todas as aulas. A questão do desenvolvimento dos princípios éticos, estéticos, políticos devem estar inseridos na proposta de trabalho e pedagógica das unidades escolares de educação infantil.
sempre pensando na intencionalidade. Lembrem-se da importância da intencionalidade na educação infantil, principalmente na intencionalidade da interação e na intencionalidade das brincadeiras, tá? Vamos para o próximo slide. Qual é o objetivo das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil? São poucos slides, pessoal, antes de eu começar a falar deste slide, são poucos slides, e slides muito importantes para vocês levarem para a vida. São documentos oficiais que eu estou falando a respeito deles, vigentes, que tratam dos jogos e das brincadeiras e das interações na educação infantil, e que eles são referências básicas, essenciais e importantes na prática docente de vocês. Levem isso como teorias que farão parte do cotidiano, farão parte de concursos públicos e são a base da prática docente. Sabendo muito bem sobre estes documentos, entre outros que vocês se depararão durante o processo da graduação, são importantes para vocês conduzirem a sua prática, para vocês prestarem um concurso, para vocês estudarem, terem discernimento das situações que vocês encontrarão no dia a dia de vocês, tá? Por isso eu estou frisando, porque parece que fica um pouco redundante, mas na verdade eu tinha pedido para vocês fazerem essa atividade e fica como um documento importante, resumido, com aspectos importantes, porém objetivos, para vocês saberem bem, de forma muito resumida, o que trata as diretrizes curriculares e o que trata a Base Nacional Comum Curricular. Então, o objetivo das diretrizes é o de trazer mais subsídios sobre como a criança aprende para que, a partir daí, possa se pensar em como garantir o que ela tem direito de aprender nessa fase. Olha lá, o direito de aprender. Tá? O direito de aprender, não necessariamente, como eu sempre comento, aprender matemática, algebrizando, matematizando, conjugação de verbos, estudar relevos. Não. O direito de aprender nesta fase, de acordo com as brincadeiras, de acordo com as interações, e a partir da intencionalidade do professor, ele começa a perceber se as habilidades mínimas requeridas para este processo de escolarização estão sendo garantidas neste momento, para que lá nos anos iniciais, essas habilidades desenvolvidas sejam suporte para o desenvolvimento e aprimoramento de novas habilidades. Reforça a importância de que o aluno tenha acesso ao conhecimento cultural, científico e o contato com a natureza, porém, preservando o modo de a criança aprender, tá? Muito importante, muito interessante, a questão do reforçar a importância do aluno ter acesso ao conhecimento cultural. Vejam que a todo momento, as diretrizes curriculares batem nessa tecla. Elas estão sempre batendo, ou seja, não tem por onde fugir. Né? O componente de jogos e brincadeiras torna isso muito claro para vocês. Dentro da prática docente, de fundamentos e práticas do ensino da matemática, de língua portuguesa, de arte e musicalização, de história e geografia, é considerar a importância do aluno ter acesso ao conhecimento cultural, científico, contato com a natureza, preservando o modo da criança aprender dentro das brincadeiras e das interações, considerando todas as crenças e os valores para este momento. É isso o que as diretrizes estão colocando como objetivos para este momento, tá? Sem passar despercebido, sem deixar de lado. Esta é a principal função que nós temos dentro das diretrizes curriculares nacionais com os seus objetivos. Bom, indo para o próximo slide, nós temos que as diretrizes, dentro da sua perspectiva, considera como eixos estruturantes a interação e a brincadeira, mas propõe a articulação das diferentes linguagens para a organização curricular e didática. Na forma como eles estão colocando aqui, nos faz lembrar a respeito dos campos de experiências e as suas diversas linguagens que eles colocam, de como garantir os direitos das crianças de acordo com os eixos estruturantes.
Como eu disse, a Base Nacional Comum Curricular, ela está de uma forma mais detalhada em relação às diretrizes, tá? Então, vejam que é possível fazer essa comparação. Um está de forma, de repente, mais sucinta, o outro está de forma mais detalhada. Quer dizer, são documentos que foram construídos devido à sua época, devido à sua necessidade, porém eles estão colocando coisas importantes, parecidas e de acordo com a realidade que nós estamos no momento. Então, vejam, linguagens diferentes dentro da organização curricular e didática. Bom, além das exigências das diretrizes, devem também as unidades escolares observar a legislação estadual, municipal e ficarem bem atentos ao assunto do que se refere à educação infantil da legislação estadual e municipal, bem como as normas do respectivo sistema que está inserido. Tá? Não podemos perder de vista toda essa documentação. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo, vejam bem, pessoal, as propostas da educação infantil, considerando as brincadeiras e as interações, como objetivo de garantir à criança o acesso aos processos de apropriação, renovação e articulação do conhecimento e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, o direito à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, entre muitas outras coisas. Vejam bem, eu vou repetir. A proposta pedagógica das escolas de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança o acesso aos processos de apropriação, renovação, articulação do conhecimento e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como garantir o direito a muitas coisas que eu acabei de repetir. E vamos agora para a parte da Base Nacional Comum Curricular. Temos aí concepção da criança. Reforça a visão da criança como protagonista em todos os contextos de que faz parte. Ela não apenas interage, mas cria e modifica a cultura e a sociedade. Vejam bem, ela não somente interage, ela cria, ela modifica a cultura e a sociedade. Por que ela cria? Porque ela está colocando para fora seus conhecimentos. E aquela criança que não conhecia aquele conhecimento dela, está passando a conhecer. Isso é um tipo de criação. E, ao mesmo tempo, ela modifica a forma de pensar, a forma de perceber, o ouvir, o respeitar. Por isso que ela cria e modifica a cultura. Então vejam aqui, nós temos a concepção dentro da Base Nacional Comum Curricular, e sempre considerando a criança como protagonista. Ela é a protagonista do processo da educação infantil. Olha aqui, amplia o olhar sobre a criança considerando as interações sociais como condições essenciais para o aprendizado. Então aqui eu falo de interações para ela aprender. Olha lá, considerando as práticas cotidianas, as brincadeiras e as interações, sempre levando em consideração os princípios éticos, estéticos e políticos. Lembra do que eu comentei, a questão do ético, do estético e do político? Ele está intimamente relacionado com o que está dizendo aqui. Ele não só interage, ele modifica. Por que ele modifica? Porque a partir do respeito, a partir da estética, da ética e da questão política de convivência, ele consegue fazer com que a outra criança perceba e reveja um determinado valor, uma determinada crença que ela tinha. Ela muda de ideia, ela refaz a sua ideia. Em relação à questão cultural, muitas vezes algumas coisas não eram aceitas, não eram entendidas, ela mudou, ela aprimorou. Então vejam a semelhança que há nisso. Outra coisa, nós estamos dizendo aqui, ó, da criança protagonista. Olha aqui, amplia o olhar sobre a criança. Ou seja, as diretrizes curriculares nacionais colocam a criança como um centro. Nós precisamos ampliar o nosso olhar sobre ela. Tá? Olha aqui, ó.
ao mesmo tempo, a criança está no centro do processo de aprendizagem. Colocando em miúdos, ela é a protagonista do processo, tá? Então, conseguimos perceber as semelhanças que há neste aspecto da concepção. Tá? Então, viram que é possível, viram que de formas diferentes elas estão mostrando coisas similares, cada uma para a sua época. Vamos agora para o 7º slide. Objetivo. A partir de um significativo avanço no entendimento de como a criança aprende, por que a partir de um significativo avanço? Né? Porque a gente já tem documentos que falam sobre isso. Nós já temos, na época, lá, a Constituição Federal de 88, temos as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 939 de 96, temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, temos agora, né, que a partir de um significativo avanço na criança, tem como objetivo oferecer referências para a construção de um currículo, baseadas em direitos de desenvolvimento e aprendizagem bem definidos. Então, a Base Nacional Comum Curricular coloca de forma muito detalhada e objetiva, tá? Que considerando o avanço da criança, a partir das interações e das brincadeiras na educação infantil, a gente consegue construir um currículo escolar, uma proposta também pedagógica para a escola, baseada nos direitos de desenvolvimento e aprendizagem bem definidos. Tudo isso está colocado também de forma muito objetiva e detalhada nos campos de experiências. Tem aqueles quadros bem detalhados que vocês podem perceber lá os objetivos que se referem à aprendizagem. Então, vamos agora para o objetivo das diretrizes. Então, aqui nós estamos falando, né, direitos de desenvolvimento e aprendizagem bem definidos, falamos do avanço no entendimento de como a criança aprende. Então, olhem aqui, ó. Trazer mais subsídios sobre como a criança aprende. Então, olha aqui, ó. As diretrizes curriculares nacionais mostram para a gente, elas nos dão subsídios de como as crianças aprendem. E, a partir daí, garantir o que ela tem direito de aprender nessa fase. Então, ao mesmo tempo, nós estamos aqui, ó, garantindo os direitos de desenvolvimento e aprendizagem. Então, os mesmos direitos que a gente garante aqui, de forma diferente, eles também estão sendo ditos lá nas diretrizes curriculares. Então, temos direitos aqui e temos direitos lá nas diretrizes curriculares, tá? Olha aqui. Reforça a importância de que o aluno tenha acesso ao conhecimento cultural, científico e contato com a natureza, porém preservando o modo de a criança aprender. O modo da criança aprender é com as interações e com as brincadeiras, tá? Então, o que nós estamos aqui dizendo, ó, e aprendizagem bem definidos. Então, nós temos aí os direitos de desenvolvimento e aprendizagem bem definidos como? De acordo com as interações e as brincadeiras, garantindo aqueles direitos que são considerados e podem ser trabalhados dentro dos campos de experiências, tá bom? A interação, vale lembrar e ressaltar, tanto para as diretrizes quanto para a Base Nacional Comum Curricular, que a interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância. Tanto as diretrizes curriculares como a Base Nacional Comum Curricular estão dizendo que o que caracteriza o cotidiano da criança é o brincar e a interação. E a interação durante o brincar. Tá? O que caracteriza, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular e as diretrizes curriculares nacionais, o que caracteriza o cotidiano da criança é a interação durante o brincar. Ou o brincar ou a interação. E óbvio, a partir do momento que ela brinca, ela interage, tá? Trazendo consigo muitas aprendizagens. Ela traz muita coisa e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e as brincadeiras entre as crianças e das crianças com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos, a regulação de emoções, o respeito, a empatia,
entre muitas outras coisas. Então, ressalto, as diretrizes curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular caracterizam o cotidiano da criança com a interação durante o brincar. Esse é o cotidiano, não tem para onde fugir. Claro que nós esbarramos em muitas coisas, a gente não vai ficar só brincando, isso já foi discutido, inclusive, durante a aula. A prática docente tem outras tarefas, mas a prática pedagógica docente, ela está embasada nestes dois eixos estruturantes. Como nós dissemos, vai ter a hora do almoço, a hora do recreio, a hora do sono, tem muitas coisas, tá? Mas a parte pedagógica é essa. E todos estes itens que eu acabei de dizer a respeito do almoço, de uma criança, de repente, das cuidadoras terem que limpar, a hora do recreio, tudo isso também faz parte, né, da prática na educação infantil. Mas a prática pedagógica, volto a dizer, está embasada nas interações e nas brincadeiras, tá bom? Bom, vamos para o próximo slide. Então, nós temos no nosso próximo slide como que a Base Nacional Comum Curricular está organizada, né? As diversas áreas de conhecimento e as diferentes linguagens são integradas por meio dos campos de experiências tão tratados e tão falados durante as nossas aulas. Campos de experiências estes que vão garantir os direitos, e estes direitos devem ser garantidos a partir das brincadeiras e das interações. Parte-se do pressuposto de que a criança aprende por meio das experiências vividas no contexto escolar, como com as brincadeiras e as interações. Parece até redundante, né, pessoal? Mas isto é a Base Nacional Comum Curricular. Ela diz a todo momento isso, e as diretrizes curriculares nacionais também dizem isso a todo momento. Vamos lá para as diretrizes, vamos conferir. Olha aqui. Ela considera como eixos estruturantes a interação e a brincadeira. Olha aqui, as diretrizes estão dizendo e a Base Nacional Comum Curricular também está dizendo, tá? Todos esses documentos. Ou seja, ela coloca a criança como protagonista, como centro das atenções, considerando que ela precisa brincar e interagir, além de outras atividades que vão aparecer, entre até mesmo obstáculos durante o processo pedagógico, mas que vão garantir alguns direitos, tá? Que mais que ele diz aqui? Parte do pressuposto de que a criança aprende, bom, isso nós já falamos, né? Aqui, as diversas áreas de conhecimento das linguagens estão por meio dos campos de experiências, tá? Olha aqui, articulação das diferentes linguagens. Então, quando eu estava neste slide, eu citei os campos de experiências. Agora que nós estamos nos campos de experiências, eu volto para este mesmo slide, falando da articulação das diferentes linguagens, né? Na base nacional, está de forma detalhada os campos de experiências, o que cada um trabalha, como trabalhar lá dentro, qual o objetivo de cada um. Aqui ele coloca de uma forma mais sucinta, porém dando a entender as diversas linguagens possíveis, que também são encontradas em outros documentos oficiais, que devem ser trabalhadas na educação infantil, tá? E considerando, pessoal, que na educação infantil as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se, conhecer-se, a organização curricular da educação infantil na Base Nacional Comum Curricular está estruturada nos campos de experiências, né? No âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, lembrem-se, né? Assegurar os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se, conhecer-se, a organização curricular da Base Nacional Comum Curricular está estruturada nos 5 campos de experiências, tá? Nos quais são definidos os objetivos
de aprendizagens. É isso que eu estou dizendo para vocês. Lá nas diretrizes curriculares não tem dessa forma tão detalhada. Aqui na Base Nacional Comum Curricular, até tem lá nas diretrizes, mas aqui, inclusive, tem objetivo por objetivo de aprendizagem do desenvolvimento. Tá? Ou seja, os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana da criança e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Bom, e esta basicamente é a comparação, tá? Que eu acabei fazendo, busquei em alguns documentos também apenas para acrescentar todo o conhecimento, tendo a Base Nacional Comum Curricular e as diretrizes curriculares em mãos, e que é muito interessante vocês terem. Como eu comentei durante a apresentação, é um documento importante vocês terem, tá? Para a vida docente, para a prática docente de vocês, entre outros documentos. Diretrizes curriculares nacionais e Base Nacional Comum Curricular são super vigentes, são super atuantes e eles estão em todos os lugares. Pensou em construir uma proposta pedagógica, um plano de ensino, ou precisam aí de conhecimentos para um concurso público, para uma redação? Este resumo está muito bacana, vocês conseguem ter de uma forma muito simples, muito sucinta, uma comparação entre esses dois documentos, e até mesmo que não seja de forma comparativa, vocês têm para consultarem na vida ou para o momento que vocês precisarem. Bom, vou interromper aqui o compartilhamento, vou encerrar este momento, tá? Eu espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham gostado, que tenha sido interessante, e usem, guardem com vocês estes slides, esta apresentação, que com certeza ela é muito útil na prática docente de todos nós. Tá bom, pessoal? Uma ótima noite para vocês, um forte abraço, espero que tenham gostado. Tchauzinho, até mais.